Graças a Deus, que maravilha! Senhor eterno Deus e Pai, graças te dou, meu Deus, por mais um dia, por mais uma noite concedida, mais um dia, mais um domingo, mais um momento oportuno de estar, meu Deus, reunido com meus irmãos, espalhado por todo o universo, por todo o mundo, por todos os lugares, a ouvir da sua boca, Senhor, palavras inefáveis, palavras maravilhosas, palavras de graça para inundar os nossos corações e fazermos mais felizes a cada dia, a cada instante. Louvado e engrandecido é o teu santo nome. Louvo por todas as vidas, te louvo pela minha família, pela minha casa, pelos meus irmãos. Te agradeço por tudo. Graças a Deus, que maravilha. Olá, abençoados de Deus, graça e paz. Melhor domingo, melhor dia. Estamos entrando no ar, eu e todo mundo espalhado pelo mundo. Em primeiro lugar, Senhor Deus, nosso Pai. Segundo lugar, somos nós, amém? E o nosso irmão Neilton já está presente. Eu acho que quando eu entrei, ele já estava. Graças a Deus, que maravilha. Fiel escudeiro, que maravilha, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida de sua família, por tudo que tem acontecido em sua vida, eu louvo a Deus, amém? Que maravilha. Eu sou o seu amigo Jorge. Estamos no ar para mais uma mensagem graça, uma mensagem de conhecimento da graça e do amor de Deus. Estaremos hoje falando mais um pouquinho sobre a ceia, a famosa Santa Ceia que eles dizem por aí, né? Estamos falando, falando de ceia, que é nada mais que um alimento, mas nós vamos falar significados que ela representa para nós hoje em graça, não só para nós que temos o conhecimento da graça de Deus, mas para todo o universo, o que ela nos traz para os dias de hoje. Amém? Graças a Deus, que maravilha. Já é o terceiro domingo que nós estamos aqui falando sobre a ceia do Senhor. Amém? Para muitos é um pedaço de pão e um copo de vinho, né? Onde eles participam uma vez por mês, ou o primeiro domingo do mês, ou o terceiro domingo do mês, né? Sendo que nós estamos falando aí há 2 domingos que não tem nada a ver com um copo numa mão e um pedaço de pão na outra. Não é nada disso. Amém? Então, agora nós estamos falando sobre alguns capítulos, versículos que nos chamam a atenção, né? Como, por exemplo, fazei memória de mim, esperai um pelos outros, não ter casa para comer. Então, estamos desmistificando esses versículos para trazer o melhor entendimento e conhecimento para os irmãos. Não que seja eu sábio mais do que alguém, nunca serei sábio mais do que ninguém, porque a proporção de sabedoria foi dada a todos de igual modo. Cada um desenvolve como lhe apraz e como lhe achar melhor, mas o entendimento é Cristo. Amém? Graças a Deus. Então, aquilo que ele me concedeu como ensinamento, eu quero passar para os meus irmãos. Se já sabem, graças a Deus. Se não sabe ainda, vai aprender conosco, porque eu também aprendi com outros. Amém? Então, se eu aprendi com outros e tenho o pleno conhecimento de que é verdadeiro, então eu estou passando o que é verdadeiro para os meus irmãos. Amém? Hoje, o título da nossa mensagem é: fazei isto em memória de mim. Fazer isto o quê, pastor? Fazer isto o quê, irmão Jorge? Fazer isto o quê, irmão Neilton? Fazer isto em memória de mim. Ah, irmão, não se faz nada em memória de quem já morreu. Sim, cansei de ouvir isso no sistema religioso, cansei de ver isso no sistema religioso em graça, que existe também sistema religioso em graça, tá bom? Para quem não sabe, fica sabendo. E tenho ouvido isso também dentro da graça de Deus, do conhecimento que tenho, né? Irmão, não se faz nada em memória de quem está morto. Sim, é verdade.
Eu concordo plenamente, é verdade. Não se faz nada em memória de quem está morto. Só que o sentido em memória de mim aqui, que o Senhor Jesus está falando, é no sentido de lembrar os exemplos que ele ensinou aos discípulos para praticar, de ensinar aos demais. E que chegou ao nosso tempo, chegou ao nosso conhecimento, de fazê-lo não em memória de quem está morto, mas de lembrar do que o morto pediu para fazer. Do que o morto pediu para fazer quando estava vivo. Ele ensinou, e foi um ensinamento bom. Por que eu não captar esse ensino e fazê-lo, praticar através da prática hoje, nos nossos dias? Não estou fazendo aqui adorando ao morto, adorando a um defunto, não. Mas nós estamos aqui trazendo à memória o que foi ensinado para que nós viéssemos fazer. Ah, mas não foi ensinado para nós. Foi ensinado para os judeus, foi ensinado para os gentios, para os judeus, para a igreja primitiva. Não foi para nós gentios. Ok, não foi ensinado para nós, mas o ensinamento é bom. O ensinamento é agradável. O ensinamento também está em graça. Também está em graça. Por quê? Porque quando ele diz não matarás, eu também hoje não posso matar. Não devo matar. Então o ensinamento foi bom. Então fazê-lo em memória de mim é lembrar daquilo que foi feito de bom, agradável, proveitoso, para que nós viemos fazer hoje da mesma forma. Não em simbologia de materiais, de algo pegável, como lavar pé um do outro. Não é para nós lavar. Foi um exemplo de humildade do Senhor. E o lava-pé nos dias de hoje é servir uns aos outros em amor. É isso. Não precisa eu botar uma bacia no chão. Não, ali Jesus quis dizer que ele, sendo a autoridade, sendo o maior, sendo o grande, o mestre, ele se humilhou ali lavando os pés dos discípulos. E não era trabalho dele. Mostrando o quê? Exemplo de humildade. Ele não falou assim, bota a bacia lá no futuro e lava o pé do fulano. Não, eu tenho esse conhecimento. Amém, abençoados? Então hoje há uma diferença. Mas os exemplos que foi dado, foi ensinado, foi muito bom para nós. Alguns textos, alguns capítulos, versículos, fala de ensinamentos maravilhosos. Então, a ceia nada mais é de que uma parte da humildade, mais uma parte do ensinamento, mais uma parte do exemplo de como servir uns aos outros em amor. Não uma cópia de objeto numa mão e na outra. Não uma cópia de uma bacia cheia de água para lavar os pés. Não uma cruz para me pendurar no pescoço e dizer aqui está o meu Senhor, o exemplo do meu Senhor. Não. Não é para mim dobrar os meus joelhos diante de um pedaço de madeira cruzado, chamado cruz, e fazer oração ao pé da cruz. Não. O exemplo de humilhação hoje, de nos humilhar, que é uma coisa mais forte do que o amor, você amar a pessoa, ainda que te fere, que te machuca, ainda que te deteste. Jesus deu vários exemplos lá na mesa. Na mesa tinha lá um capiroto lá chamado Judas, né? Um cabeça de bagre lá chamado Judas, com o coração cheio de malícia, cheio de ignorância, cheio de estupidez, cheio de malandragem. Ali, mais um desse aí. Eu acho que Judas era um sistema religioso, pensando só na ganância, só no din-din-din. E ele estava ali na mesa, e o Senhor falou, eu sei, foi eu que escolhi, eu sei, que aqui tem um que vai me trair. Onde todo mundo ficou preocupado, mas mesmo assim ele foi lá e fez o quê? Também lavou os pés. Ou seja, quer humilhação pior do que esta? Então é necessário que você venha entender, captar essa situação. Não é imagem, não é para você segurar em copo, em pedaço de pau, de nada. É para adorar em espírito, na alma, no coração, no íntegro, no intelecto, na mente. Em espírito e em verdade. Verdade, crendo nesta potência, nessa força e nesta graça.
Hoje, quando nós pegamos objetos em nossas mãos para nos elevar a Cristo, nos colocar diante dele, nós estamos sendo idólatra. Estamos sendo idólatra. Ele não quer nada disso. É necessário que venhamos e entendamos isso. Amém? Então, os exemplos que ele deixou, ele conclui com a ceia, com aquela mesa na Páscoa, quando ele faz a libertação, quando Deus tira o povo de dentro do Egito, a libertação do israelita, e ali ele vai comemorar a Páscoa, a semana da Páscoa, e bota uma mesa, e nessa mesa é montada uma ceia. Ah, aquilo ali não era ceia, irmão, era Páscoa. Sim, era Páscoa, mas na Páscoa ele montou uma ceia, uma mesa onde tinha comida chamada de ceia. Amém? Para ficar bem entendidinho para nós. Porque eu cansei de falar, irmão, ali não é ceia, ali é Páscoa. Sim, ali é Páscoa, irmão. Mas na Páscoa ele montou uma mesa onde colocou comida com os elementos da Páscoa e se ali cearam, comeram, se alimentaram. Amém? Graças a Deus, que maravilha! Esses são os exemplos. Então ele começa trazendo esses exemplos para nós. E hoje, o título da nossa mensagem é: Fazei isso em memória de mim. Fazer isso o quê? Vamos falar algumas coisas aqui. Amém? Em memória de mim. Foi o que ele disse. João 13, versículo 12 em diante. Diz assim, ó: depois de ter-lhe lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Ele fez uma pergunta, né? Vocês compreendem o que eu estou fazendo? 13. Vós me chamais mestre, e o Senhor dizeis bem, porque eu sou. Isso Jesus falando. 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar também uns dos outros. Olha o que ele está falando. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, lavei os vossos pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros também. Ué, pastor, ué, irmão Jorge, o senhor acabou de falar agora que não é para a gente fazer. Não é para nós fazer, porque naquele tempo era necessário fazer isso com os discípulos. Era necessário, porque eles estavam debaixo da lei. Eles estavam debaixo de uma doutrina mosaica. Eles estavam debaixo da lei. Então, eles sim, era para eles fazer. Como ceia também. Era para eles fazer, não era para nós, gentios, fazer. Beleza? Tá? Então, já nós vamos pular da lei para a graça, mostrando todos esses exemplos aqui na graça de Deus hoje. Que, infelizmente, o sistema religioso, para não entender o que aconteceu com o sistema religioso daquela época, continua fazendo as mesmas coisas. E que não é para fazer mais, porque eram para eles. E para nós, apenas um símbolo do que nós temos que fazer hoje. Por exemplo, lavar o pé, naquela época, era lavar o pé mesmo, devido a muita terra, muita poeira e tal. Então ele quis dizer o que? Lavar os pés. Vamos usar o sentido literal. Mas hoje, no sentido figurativo, lavar os pés é servir uns aos outros em amor. Amém? Ajudando, servindo uns aos outros, né? Prestando serviço à comunidade, ajudando os irmãos necessitados, socorrendo aqueles que nada têm. São esses exemplos. Não precisa eu pegar um balde, botar com água e sair lavando o pé de ninguém por aí para mostrar humildade. Basta eu apenas servir uns aos outros. Aí no versículo 15 ele diz assim, ó: porque eu vos dei exemplo para que como eu vos fiz, façais-vos também. Esse façais-vos também naquele tempo era lavar os pés. Hoje, faça você também e eu também, é servir uns aos outros em amor. Amém? Estamos explicados até aqui? Que maravilha! Esther Targino,
Bom dia, abençoada. Que maravilha, graça e paz. Declaro o melhor dia, o melhor domingo santo. Que maravilha. Graça e paz, que maravilha. Cláudia Lourenço, bom dia, minha querida. Declaro o melhor domingo, o melhor dia, graça e paz a ti e toda a família. Amém? Versículo 16. Estamos lendo o livro de João, capítulo 13, começamos no versículo 12. Estamos no versículo 16. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Aí ele fala, no 18, não falo a respeito de todo, pois eu conheço a quem escolhi. Claro, ele sabia que na mesa tinha quem? Judas, aquele que ia trair e que traiu por causa de din-din, por causa de dinheiro. É um lá do sistema, né? Do sistema religioso daquela época, e os dessa época estão copiando a mesma coisa. Estão sentados à mesa do Senhor, mas de olho nos cifrões, de olho nos reais. Tá vindo aí 13º, tá vindo aí final de ano. Deu o seu tudo. Coitadinho. Não vai comer azeitona, não vai comer a sua rabanada, porque vai levar uma rabanada dos homens. Falo mesmo. Que maravilha! Amém? É desse jeito. Então, eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Aliás, tudo que eu estou falando aqui é muito importante. Mas chamar a atenção para um detalhe. Antigamente, né, eu lendo alguns livros da nossa cultura, né, da nossa cultura não, da cultura antiga, e eu pude observar que no passado, né, não sei se biblicamente tinha isso que eu vou falar, mas tem alguns versículos no livro de Ezequiel e no livro de Apocalipse, onde fala de canibalismo, né, ou antropofagia. Canibalismo ou antropofagia, que comer carne de humanos, comer carne do ser humano. Então há uma história, eu conheço uma história, que quando a pessoa comia, né, a carne do humano, no caso em guerras, né, em lutas, ele comia a carne daquele ser humano e ele ficava forte. Neuza Viana Gap, minha esposa, graça e paz, minha esposa, melhor domingo, melhor dia. Declaro muita paz no seu coração, saúde para nós, família. Declaro bênção sem medida, graça e paz. Então, historicamente, em diversas culturas, praticava-se o canibalismo ou a antropofagia, que era comer carne do ser humano. Mas existe um outro nome chamado exocanibalismo, que é comer carne do inimigo, com a crença de que isso transferiria traços ou poderes do falecido para quem o consumisse. Isso é uma história. Amém, pessoal? Né? Os índios tupinambás, existia isso também no meio deles, né? Quando matavam um guerreiro, eles comiam a carne, comia a carne desse guerreiro, né? Para que eles tomassem o quê? O poder, a força daquele que morreu, daquele guerreiro. Acreditava que se consumir o coração de inimigo corajoso, concederia bravura, né? Ou as pernas de um corredor, ele se tornaria rápido e em velocidade. Essa prática era simbólica, uma tentativa de absorver qualidade metafísica ou espiritual, e não um ganho de força real, como aumento de massa muscular. Então eles queriam algo dentro dele, algo forte, né? Vou comer o coração para que eu tenha bastante a vida que ele tem. Vou comer as pernas para que eu fique mais veloz, mais forte. Melhor dia, santo! Que maravilha! Minha esposa falando aqui, né? Graças a Deus. Então, irmão, essa história me chamou muita atenção quando Jesus diz assim: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. O sistema religioso, de um modo geral, né, posso dizer assim,
porque eu participei do sistema religioso praticamente por 13 anos. 13 anos da minha vida eu me dediquei ao Senhor ali no sistema religioso. E essas práticas doutrinal tomou conta da minha cabeça, que eu tinha que comer um pedacinho de pão e beber um copinho de suco de uva, acreditando que a partir dali eu ia ter força e poder comendo a carne do Senhor Jesus. Está dando para entender? Sim ou não? Então, quer dizer, por essa história, eu cheguei a esse conhecimento e a esse entendimento, que pode não ser verdadeiro, e não é verdadeiro no sentido de comer a carne de Jesus. Pode ser verdadeiro para o sistema. Para nós, em graça, não é verdadeiro, porque nós não entendemos que comer a carne de Jesus é comer um pedacinho de pão e beber um copo de vinho. Quando eu estava no sistema, eu tinha esse entendimento de que eu comendo um pedaço da carne de Jesus, bebendo o sangue dele, eu ia ter força, poder, né? Não é qualquer um, irmão, que participa do corpo do Senhor. Não é qualquer um, não, irmão. Tu tá de bobeira. Sabe de nada, inocente. Tem que se purificar, tem que jejuar, tem que se limpar, tem que ficar até meio-dia sem comer. Olha, você tem que estar no poder para poder participar da ceia do Senhor. Aleluia. Ai, Pai amado. Quanto tempo nós fomos enganados, né? Quanto tempo nós fomos enganados. Nosso irmão Neilton, sim! Ai, ai, ai. Irmão Neilton Cardoso, abração. Minha esposa está mandando um abraço para o nosso irmão Neilton e família. Graça e paz. Quanto tempo fomos enganados, né, irmão? Segurando aquele copinho. Ó, eu tenho um copo de água aqui. Esse é o vinho, esse é o pão. Agora, irmão, esperai um pelos outros. Esperai um pelos outros era aquela bagunça que estava acontecendo lá em Corinto. Todo mundo comendo desesperadamente, os pobres coitados, que veio para comer um pedaço de pão, um pezinho de frango, um pedacinho de filé. E os que tinham demais, os que tinham muito, correram na frente e foram comer. Já pregamos, está aí no canal. Amém? Esse era esperando pelos outros, porque os famintos estavam correndo. Não tem nada a ver dentro da igreja esperar um pelo outro, não. Não falo isso com deboche, não. Falo isso com sabedoria, irmão. Porque não é para fazer isso mais. Acabou. Isso é religiosidade. Acabou. Cristo não é religião, Cristo é força e poder dentro de nós. Participar do corpo e do sangue não é visível, é invisível. É pela fé, não é pelo que se vê nem pelo que se pega. Amém? Então, os homens naquele tempo acreditavam que se consumisse o coração, tinha força e poder, tinha vida, se comesse as pernas, tinha velocidade. Era uma prática simbólica, na tentativa, né, de aumentar algo dentro da pessoa. Não era sentido de malhar e ficar fortão, musculoso assim, igual o irmão Jorge, não. Que come e dorme, não. Não. Ali eles queriam algo além. Eu, por exemplo, eu fui um grande atleta dentro do Exército Brasileiro. Eu tenho minha história lá, graças a Deus. Eu fui um grande atleta, participei durante os 10 anos, 9 anos e meio que eu fiquei dentro do Exército. Eu pratiquei atletismo. E eu fui cabeça. Eu estive em primeiro lugar em várias competições. Em várias competições. E tinha um rapaz que eu não ganhava dele de jeito nenhum. Ganhava de todo mundo, menos dele. O nosso irmão Cordeiro, graça e paz, irmão Cordeiro, aonde quer, olha o nome do homem, Cordeiro, ele corria igual um cordeiro, e o nome dele era Cordeiro, o bicho corria demais, né? E deve estar correndo até hoje, deve estar com seus 66, 67 anos por aí, deve estar correndo, porque quando eu entrei na brigada ele já era corredor profissional. É verdade. E eu sempre queria fazer o quê? Um dia ainda vou ser igual esse cara. Só não dava para comer a carne dele, né? Como a história aqui. Mas se fosse verdade,
Dava-se a entender o quê? Vamos comer a carne desse homem e vamos ganhar, comer as pernas dele e vamos se tornar velozes como ele é. É só uma história. Então, a gente tinha esse entendimento. E eu, dentro do exército, queria ser igual a esse rapaz. Tinha o meu amigo também, chamado Claudeci, né? Vulgo Papel, nosso camarada, nosso irmão, né? Graças a Deus. No momento eu não sei por onde anda, não sei como está, mas um abração, meu irmão, onde quer que você esteja, para você e família. Toda corrida o cara me ganhava. Teve um dia que eu ganhei ele. Falei, opa! Mas eu não precisei comer as pernas dele. Então, ter parte comigo, que Jesus diz, não é comer um pedaço de pão. Ter parte com ele é acreditar nele, é viver ele, é lembrar daquele gesto que ele fez, dos exemplos que ele deu, para que nós façamos também, porque foi exemplo muito bom. Amém? Graças a Deus, que maravilha! Graça e paz, que coisa boa. É isso. Amém? Então, referência a esse conceito também aparece no texto de Ezequiel. Aparece uma parte, um capítulo, né, que vem mostrar para nós algo parecido. Não que seja essa a história, porque eu não tenho certeza se essa história é verdadeira. Eu estou baseado numa história cultural em que eu li um livro, em que eu li nas nossas histórias, amém? Algo que nós aprendemos através de livros. Biblicamente eu não achei nenhuma história falando a respeito, achei versículo que me faz entender desta forma. Ezequiel 39, 18 e 19. Livro de Ezequiel, versículo 39, versículo 18 e 19. Está escrito assim: comereis a carne dos poderosos e beberei o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã. Olha o 19. Do meu sacrifício que oferecerei por vós. Quem é esse? Não é o irmão Neilton, não é o irmão Jorge, não é a irmã Esther, não é a minha esposa, a irmã Neuza. O que me leva a crer que esse aqui é Jesus. Do meu sacrifício que oferecerei, ou seja, isso aqui é Deus falando, né? Porque Jesus foi o sacrifício. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. Comer a gordura, se alimentar da palavra de Deus. Beber do sangue, receber o Espírito de Deus em nós. Que maravilha! Amém? É desse jeito, irmão. Então, dentro da história que eu contei, a história secular, afora da palavra de Deus, me dá uma base mais ou menos com o que eu estou lendo aqui em Ezequiel 39, 18 e 19. Que diz assim o 19, do meu sacrifício que oferecerei. Quem foi oferecido em sacrifício pelo povo judeu e que nos favoreceu também? Jesus. Deus ofereceu Jesus em sacrifício pela igreja primitiva, pelos judeus, e que resvalou em nós, chegou até nós. Exemplo de paz, de benignidade, bondade, sinceridade. Então, hoje, eu estou em Cristo na memória desse entendimento, na lembrança desse entendimento. Amém? A em memória de mim, não é em memória do morto, é em memória do ensinamento que foi passado. Comer da carne, beber do sangue, é ter o conhecimento, o entendimento e viver em comunhão com os irmãos. Porque ele disse, quando fizeste a um desses pequeninos, a mim fizeste. Que maravilha! Ótimo! Coisa gostosa de se ouvir.
maravilhoso. Amém, meu irmão? Para que nós venhamos ter esse conhecimento de verdade, baseado em tudo que eu falei. Eu só quero que o irmão entenda. Eu não vi antropofagia, canibalismo, dentro da Bíblia. Eu não achei uma palavra concreta que fala, não, houve sim, irmão, foi verdade. O único canibalismo que eu vi foi aquelas duas mães, que uma matou o filho para poder comer. E o povo que comia, porque a guerra, né, que acontecia e os inimigos iam morrendo e eles não tinham comida, e cada um comia, até matava o inimigo para comer. Mas o sentido de adquirir força e poder, eu não vi essa palavra dentro da Bíblia. Se alguém achar aí, me mostre, que aí eu acrescento, e no domingo que vem a gente traz a explicação concreta. Amém? Mas já deu para entender que a ceia que o sistema religioso participa hoje tem uma base de que comer a carne de Jesus e beber o sangue, baseado nesse capítulo 39 de Ezequiel, no versículo 19, é adquirir força e poder. Como pão, bebo vinho, e agora eu tenho Jesus dentro de mim. Se eu tenho Jesus dentro de mim, comendo um pedaço de pão e bebendo um copo de vinho, aonde está a morada do Espírito Santo? Aonde está o templo do Espírito Santo? Porque se eu alimento de pão e vinho, eu nego o Espírito Santo que eu creio que habita em mim. Eu nego a existência do Espírito Santo em mim. Amém, irmão? Eu ainda não tenho conhecimento, como outros dizem assim, não, o Espírito Santo não habita em nós. Eu ainda não tenho esse conhecimento. Então, enquanto eu não tenho esse conhecimento, o Espírito Santo habita em mim. É que me faz reconhecer, é que me faz amar, é que me faz servir, é que me faz eu não cuidar de mim mesmo, mas sim do meu próximo também. Amém? Que maravilha! Que coisa gostosa de se ouvir. Amém? Lembrando que os sacrifícios que eram feitos para que nós viéssemos hoje ter perdão do pecado, os judeus ter perdão do pecado, nós não. Os judeus ter perdão do pecado, a igreja primitiva ter perdão do pecado e chegar ao nosso ponto de não existir mais o pecado para que nós fôssemos perdoados uma vez que já fomos, mesmo sem ter motivo para ser, segundo o que a Escritura diz, tudo era uma sombra. Tudo era uma sombra. Todos os animais mortos na época para remissão de pecado, para pagar a culpa, tudo era sacrifícios apontando para Jesus. Versículo 19 de Ezequiel 39, do meu sacrifício que oferecerei por vós. Esse era o cordeiro que ia ser apresentado para remir toda a humanidade do pecado. Tirando toda a humanidade dentro daquele regime mosaico que estavam vivendo, onde a morte imperava, não só a morte física no sentido de morrer e ser enterrado, sepultado num cemitério, mas viver uma vida de morte, de mortos, de pecado, de tristeza, de condenação. Então ele fez o quê? Ele veio nos resgatar de dentro dessa situação. Quando eu falo nós, é porque fomos atingidos, mas na verdade foi a igreja primitiva. Eu tenho esse conhecimento, como você que nos ouve também tem. Mas fomos alcançados também por ele, nós fomos enxertados nessa videira. Ah, irmão Gentil já nasceu salvo, sempre salvo, já nasceu abençoado. Graças a Deus que tudo foi resolvido lá atrás. Porque se não fosse resolvido, a gente também ia estar sofrendo a mesma situação que viveram os gentios da época. Mas porque eles sofreram na nossa frente, aprendemos com os males que eles sofreram, para que nós hoje não venhamos sofrer. Mas tem um montão de gentio aí fora hoje, sofrendo os mesmos sofrimentos do passado, porque não tem conhecimento destas verdades. Carregam ainda saco de cimento mosaico nas costas, esse cimento mais forte que Mauá. Cimento mosaico, ou cimento bom para obra religiosa.
Rapaz, quando você bota ele na sua obra, o bicho fica tão cravado lá que ninguém consegue quebrar. Mas graças a Deus o Senhor quebrou esse daqui, ó. Quebrou você, Neilton. Quebrou você, Esté. Quebrou você, Neuza. Que maravilha. Foi com martelete, filho. Jesus chegou lá com martelete no nosso entendimento e quebrou o cimento mosaico, descobriu a pérola que está aí dentro. Ai, que pérola maravilhosa. Descobriu você, descobriu nós, descobriu a Cláudia, descobriu a Esté, descobriu o Neilton e vocês que vão nos assistir. Que maravilha! Graças a Deus. Amém? Então eram sombras, não era algo real. Hebreus 10:1, ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente oferece. Todos os anos tinha que oferecer. Jesus veio uma vez por todas. Ele veio uma vez por todas e para sempre e aniquilou todo o pecado, todo o sacrifício. Acabou, era simbólico. Então não tem que comer mais nada para ficar forte, para poder pegar força, comer coração, ou comer perna, ou comer Jesus inteiro para ser forte. Não, vi. Porque ele foi lá, ó, e te matou, me matou, e nós ressuscitamos nele. Que maravilha! Na mesa da ceia, o que tinha na mesa da ceia, irmão? Ervas amargas, peixe, o cordeiro, que era o fator principal em todas as ceias. Ali estava, ali, ó, na mesa, comida, vinhos, pães. Era uma mesa formada no dia da ceia. E ele chamou os discípulos aí, vocês 12 aí. Chega aí, você diabinho também, você, Judinha, vem junto. Vem todo mundo, aqui não tem acepção de pessoa. Vem a galera toda, vem 11 e vem um diabo no meio. Vem Judas. Vem embora, vem comigo, filho. Amém? Foi o que ele falou, vem comigo. É desse jeito, meu irmão. Que maravilha. Nem Judas ele condenou, nem Judas julgou. Ah, e mais, o que acontece hoje? O que acontece hoje? O sistema religioso não faz como Jesus fez. Não faz como Jesus fez. Por quê? Judas estava na mesa, Jesus sabia que ele era o traidor, né? O interesseiro, e ele pegou o pão, partiu e deu para todo mundo. Ele falou, toma. Ele deveria falar assim, come só os 11, examinai a si mesmo. Depois que examinai, come e beba. Esperai um pelos outros. Ele não falou nada. Ele pegou o pão, partiu e deu na mão de todo mundo. Então, aquilo, vamos dizer assim, aquilo que poderia trazer vida para a pessoa, as igrejas impedem que elas participem. Porque quem não é da igreja, quem não faz parte do coral, quem não faz parte do altar, quem não faz parte da membresia, não pode participar da ceia do Senhor. Tem que passar primeiro pelos catecúmenos, tem que passar pelos ensinos de batismo, tem que passar pelas águas, tem que se lavar, tem que tomar um banho numa piscina, para depois então você chegar lá, limpinho, coração purinho, e participar da ceia do Senhor. Já pensou se Jesus fizesse isso com Judas? Ele não fez isso, ele mostrou um exemplo. Ele pegou aquilo que poderia dar vida a Judas, vamos dizer assim, tá? Porque o significado hoje não é esse. Aquilo que podia dar vida a Judas, ele retrocedia. Não, você não, filho. Tu não, que eu te conheço do verão passado. Tu não, porque tu é um capiroto, tu tá cheio de demônio. Vai se converter primeiro. Entra numa igreja aí, irmão, próximo da tua casa. Entra aí numa igreja próxima da tua casa. Vai se purificar, Judas. Depois você vem e participa da ceia. Só os 11 aqui, que é discípulo, né? Santo, amado, Pedrinho, que botou a cabeça lá no ombro, né? João.
Você não, Judas. O Senhor está me revelando que você está em pecado, Judas. Não. Ele sabia. Ele sabia. E deixou Judas participar. Deu lá na mão do inocente, né? Graças a Deus. Então ele fez isso. Então hoje, o que acontece? Aquilo que pode dar vida a uma pessoa, né, no sentido, no entendimento deles, eles estão tirando. Eles estão tirando. E em outro sentido, se o próprio Deus disse, não façais para si imagem de escultura, quer ver? Lá em Êxodo 20, vamos ver aqui, Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. O cara está pegando ali uma ceia, um pedaço de pão e um copo de vinho. Aquilo ali é um Deus. Não farás, versículo 4, não farás para mim, para ti, imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, nem darás culto. Então, algo que nos chama atenção é que quando eu pego um pedaço de pão, literal, e um copinho de plástico com um suquinho de uva, maguari, ou seja lá qual suco for, fisicamente, eu estou idolatrando, menosprezando, dizendo que eu não tenho Espírito Santo, dizendo que eu não sou o templo, e ao mesmo tempo idolatrando. Isto é idolatria. Eu falo do irmão católico em adorar uma imagem, mas eu também sou idólatra adorando um pedaço de pão e um copo de vinho. Semelhante modo. Não que eu chame meus irmãos de idólatra, amém? Eu só estou dando um exemplo da palavra porque é o que nós mais observamos e vimos a humanidade dizer que quem adora a imagem é idolatria, e a Bíblia também afirma isso, que é idolatria. Então, esse pão e esse vinho, ele é uma imagem. É uma imagem. Ah, mas Jesus usou a imagem, problema dele. Ele é Deus, ele faz como bem quer e do jeito que ele quer. Ele manda no pedaço, eu só obedeço. Eu não posso me justificar porque ele fez uma coisa e eu tenho que fazer porque ele fez. Tem coisa que ele pediu que eu fizesse e tem coisa que não. Então, eu estou sendo também um idólatra diante do Senhor. Ou não? Então, aquilo que poderia dar vida no entendimento dele a uma pessoa que está necessitada de vida, de força e de poder, eles estão tirando. Ou seja, estão pensando em si próprio, estão comendo antecipadamente, deixando aquele que não tem nada, sem nada. Deixando aquele que estava com fome, lembrando da ceia de Corinto. Daquela bagunça que aconteceu lá em Corinto. Então, vamos refletir sobre esta questão. Amém? Então, a sombra dos animais que era oferecido naquele tempo já estava apontando para Cristo. Cristo viria, como veio, e aqueles sacrifícios seriam cessados. Seríamos nós templo do Espírito Santo, aonde aquele Jesus que veio e ressuscitou viria morar em nós como Espírito e nos dá o quê? Força e poder. Isso com a sua mente de Cristo ativada. Amém? Aí sim estaremos alimentando da ceia a todo tempo e a toda hora. Que maravilha! Graças a Deus. Amém? Então era uma sombra. Hoje é uma realidade. Mas a realidade hoje não é para copiar as mesmas coisas que foram feitas no sentido literal. Hoje é sentido espiritual. Na mesa tinha ali o cordeiro, o peixe, o pão, né? Os alimentos necessários para perdão dos pecados. Estavam comemorando a saída do Egito, a libertação do povo de Deus. E nesta reunião montaram-se a ceia com todos esses alimentos. O alimento principal ali era o pão e o vinho. Era o pão e o vinho.
Então Jesus toma do pão, representando o corpo dele, e toma do vinho, representando o sangue, dando-nos a entender aquilo que nós lemos em Ezequiel 39, onde Deus oferece um sacrifício por nós, né? Pela igreja primitiva que chegou até nós, para nos alimentarmos e ter força. Naquele tempo, sim, para eles, sim, mas para nós hoje nós não temos um cordeiro na mesa como eles tiveram, porque hoje o cordeiro que estava lá na mesa se transformou em espírito e hoje habita dentro de cada um de nós, segundo eu creio. Amém? Então diz assim, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhe, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Muitos entendem que comer essa Páscoa era comer o que estava na mesa. Não, o que estava na mesa era a ceia. Comer a Páscoa era a comemoração da data. Amém? Comer da Páscoa era o momento. Comer da ceia é o que estava na mesa. Vamos entender isto. Amém? A ceia é o que estava na mesa. Páscoa era o evento. Nos dias das mães, eu vou comer o dia das mães. Não, eu não vou comer o dia da mãe. Estou ansiosamente para comer o dia das mães. Não, comer o dia das mães é o evento. Agora, participar da festa, da ceia que é feito, do almoço que é feito, ou da janta que é feito, é outro nome. Amém? Então, ele disse, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Mas veja que ele já deu o exemplo de lavar o pé. Agora ele está ensinando, ele chamou os discípulos para quê? Para um ensinamento. Agora eu vou ensinar vocês como fazer, o que eu quero que vocês façam futuramente. Ele chamou o quê? Eu vou mostrar a vocês como vocês têm que tratar os irmãos, como que vocês têm que conviver com os irmãos. É isso que ele está falando. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. É a graça de Deus hoje, que habita em nós. Hoje nós estamos no reino de Deus, vivemos o reino de Deus, e ele está dentro de nós, que é o templo do Espírito Santo em nós. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse, recebei, reparti entre vós. Ele está dando ali um exemplo que, quando vocês fizerem, reparta um com os outros. Naquele tempo, sim, era repartir um com os outros o alimento, a comida daquela mesa. Hoje, vamos dizer que é quase a mesma coisa, mas não é sentido de você pegar um na mão e um na outra. É de você se dar aos seus irmãos. Ontem mesmo nós tivemos um aniversário, né? E nesse aniversário, em particular, conversamos com algumas pessoas que temos uma irmã em dificuldade, e ali nós pedimos um quilo de alimento não perecível, para chegar junto dessa pessoa, ou seja, estamos ceando com ela, ajudando em amor. Isso que é a ceia, servir uns aos outros em amor. Então, ele disse, tomando o cálice, havendo dado graça, ele disse, receber e repartir entre vós. O cálice que ele tomou ali, ele quis dizer que era o sacrifício da cruz. O que ia acontecer, ele estava mostrando o que iria acontecer lá na cruz com ele, em favor de todo o povo, de toda a humanidade. Pois vos digo que de agora em diante, não mais beberei do fruto dessa videira, até que venha o reino de Deus. O reino de Deus já veio, já está em nós. Não vai vir ainda no futuro, quando o mundo acabar, quando Jesus voltar, não. Versículo 19, e tomando um pão, tendo dado graça, partiu, deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Fazer isto o quê em memória de mim? Dividir, repartir, conceder, dar, oferecer, se dar também, oferecer aos seus irmãos. Amém? Graças a Deus, que maravilha. E para nós encerrarmos, vamos ler 1 Coríntios 5, que diz assim, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora
o velho fermento. O velho fermento era da lei, era o velho fermento costume, o velho fermento doutrina. Para que sejais o quê? De fato, nova massa, como sois, sem fermento. Também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, já foi imolado. Então o Cordeiro que era daquela Páscoa, que naquela Páscoa não deveria nem ter Cordeiro ali na mesa, sabe por quê? Porque o Cordeiro era ele. Ele era o Cordeiro, ele estava dando exemplo. Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, esse tem parte comigo. Ter parte com ele não é que ele está dentro de você através de um pedaço assado, não. Ele está dentro de você em espírito, para que você viva ele e transmita ele aos demais irmãos. Era isso que os discípulos da época estavam aprendendo. Ter parte com Cristo é estar nele, no pensamento dele, fazer o que ele ordenou e fazer o que ele gosta. Quando você vê uma pessoa que ela tem Cristo na vida dela, você vê bondade, sinceridade, você vê mansidão. Ela tem parte com Cristo. Ela não precisou comer um pedaço de pão nem beber um copo de vinho. Basta ela ter o conhecimento, o entendimento e a prática. Amém? Lançai fora o velho fermento para que sejais de fato nova massa, como sois de fato. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, já foi imolado. Graças a Deus. Versículo 8 de 1 Coríntios 5. Por isso, celebremos a festa. Que festa? A Páscoa. Mas é para celebrar a Páscoa hoje, irmão? Não, é no nosso coração, é no nosso intelecto, é na nossa mente. Por isso celebramos a festa, não com fermento, não com o velho fermento, fermento da lei, ensinamento da lei, como eles viveram, que hoje é diferente, hoje Cristo habita em nós, naquele tempo não, naquele tempo Cristo estava com, hoje Cristo está em, ele não está com, ele está em. Como ele disse, eu vou para o Pai e vos enviarei o Consolador, e quando ele vier, vos guiará a toda a verdade. Eu estou em toda a verdade, você, irmão que está nos assistindo, está em toda a verdade. Se não está, saia da mentira e venha viver toda a verdade. Graças a Deus. Por isso celebramos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha aí, ó. Olha aí, irmão. Os asmos, que fala dos pães asmos sem fermento, é coração limpo, mente pura, com a verdade sem mentira, com sinceridade, com verdade no coração, com amor ao próximo, servindo uns aos outros. Isso é mais um capítulo da ceia. Fazer isto em memória de mim, fazer isto lembrando o que Cristo nos ensinou a fazer, a andar. Ele deu vários exemplos. Quando ele chama os discípulos à mesa, é para ensinar a amar, ensinar a servir, ensinar a repartir. E eu, dentro desse entendimento, me coloco como um discípulo para amar, para servir, para tratá-lo bem as pessoas, para ser humilde e manso diante do Senhor, mostrando ao mundo que há um Deus em mim, que eu faço parte dele, que eu tenho parte com ele. Graças a Deus, creio que todos entenderam isso. Amém? Então, não é apenas um gesto, uma lavagem nos pés que me mostra que eu sou de Deus. Não, o que me mostra que eu sou de Deus é quando eu trato meu irmão com o conhecimento da palavra, com Deus, com Cristo no meu coração. Que maravilha! Amém? Espero que eu possa ter trazido aí para todos os irmãos um bom entendimento, um esclarecimento, para que todos possam entender de fato e de verdade que a ceia não é uma imagem. A ceia não é simplesmente um gesto. A ceia é uma atitude, não é uma fotografia, não é um desenho, não é um memorial. No sentido de todos os domingos, ou uma vez no domingo, no mês, você está ali com aquilo ali na mão, aquela religiosidade. Não, é uma prática diária.
A nossa ceia é uma prática diária, sabe por quê? Porque o nosso Cordeiro Pascal já foi imolado e hoje em espírito habita em nós, segundo eu creio. Graças a Deus. 10 horas da manhã nós temos nosso irmão Neilton trazendo uma mensagem graça maravilhosa. Acredito que será melhor o entendimento que a gente pode ter na face da terra. Amém? Palavra de fé, palavra de vida, palavra de conhecimento. Teremos aí às 10 horas da manhã. Nós temos nosso irmão Paulo Roberto, lá do Rio Grande do Sul. Está desaparecido, né? Está desaparecido, que eu digo, aqui do nosso canal. Amém, irmão? Senão alguém vai ouvir isso. O irmão está desaparecido, não. Está desaparecido aqui do nosso canal. Amém? Eu não tenho ouvido, não tenho tido contato com ele, né? Então nós temos aí vários pregadores em graça espalhados pelo mundo afora. Nós temos o irmão Neilton, temos o irmão Messias, temos Geraldo Moraes, temos Cristiano França, temos uma série de pregadores em graça aí. Veja aquele que bate com seu coração, com seu entendimento, pois eu tenho certeza que eles também têm palavras de vida, palavra de libertação do sistema para você. Palavra de vida. Amém? Graça e paz, melhor domingo a todos. Estamos juntos. Domingo que vem, se o Senhor assim nos permitir, estaremos falando mais palavras em graça. Não sei se vai ser sobre ceia ou se vai ser sobre o sacrifício, porque está aí final de ano e a gente tem que fazer um sacrifício para arrumar um dinheiro, né, irmão? Tem que fazer um sacrifício para arrumar um dinheiro. Final de ano está aí. Mas o sacrifício que eu vou falar é contra essas hostes malignas que está aí derrubando famílias. Amém? Graça e paz. Melhor domingo a todos e até lá. Santo! Que maravilha!